Bem-vindos a Mossoró, um verdadeiro tesouro do Rio Grande do Norte, onde cada esquina é uma descoberta, cada momento é uma aventura e cada sorriso é uma memória inesquecível. Mossoró é conhecida como a terra da resistência. Foi aqui que expulsaram o temido bando de Lampião e que teve o primeiro voto feminino do mundo. Uma cidade que tem uma cultura forte em arte e que possui o famoso Mossoró Cidade Junina, com festas gratuitas durante todo o mês de junho. Nessa cidade você também tem várias opções de relaxamento e paisagens deslumbrantes. Ficou curioso para conhecer essa cidade? Então vamos embarcar nessa aventura aqui no Cidades BR. Uma cidade onde a história é marcada por lutas e conquistas ao longo dos anos. Sua origem remete aos índios Monchorós, que foram os primeiros a habitar a cidade antes de ser constituída. O distrito de Mossoró foi criado em 27 de outubro de 1842, mas foi somente em 9 de novembro de 1870 que virou cidade. Abolição dos escravos. De acordo com os documentos históricos, o povo moçoroense foi o primeiro entre os norte-riograndenses a fazer campanhas sistemáticas pela liberação de seus escravos. Mossoró foi pioneira na libertação. Todo o processo foi concluído 5 anos antes que o restante do país. E o histórico 30 de setembro de 1883 foi comemorado pelos moçoroenses, que ainda hoje fazem um belíssimo desfile para relembrar a atitude que foi tomada pelos nossos antecessores. Mais uma prova de que foram um povo à frente de seu tempo. O motim das mulheres. O dia 4 de setembro de 1875 foi marcado pela luta de um grupo de mulheres que resolveram quebrar todos os paradigmas de uma época dominada pelo patriarcalismo, fazendo história. O movimento foi realizado por aproximadamente 300 mulheres e a luta tinha um só objetivo: evitar que seus filhos e maridos fossem levados para a guerra, cujo alistamento era obrigatório em todo o país. Contra a força policial do Estado, elas usaram seus utensílios domésticos. E o resultado de tanta determinação não poderia ser outra. Elas triunfaram. Conseguiram fazer com que o governo desistisse de levar seus filhos e maridos, apesar de ser obrigatório para todos. Primeiro voto feminino do mundo. Hoje, o voto é um direito que todo brasileiro tem, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que apenas uma pequena parcela da sociedade poderia escolher seus representantes, e as mulheres não tinham esse direito. Em 1928, que foi no século XX, Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a votar em todo o Brasil. E, de acordo com os pesquisadores, a cidade de Mossoró entrou para a história, mas não foi somente do Brasil, mas como a primeira a ter voto feminino mundialmente. Terra que expulsou o bando de Lampião. Em Mossoró, o passado se encontra com o presente em uma dança fascinante e as histórias são contadas com orgulho. Foi aqui que, em 1927, o povo de Mossoró enfrentou e expulsou o temido bando de Lampião, em um ato de bravura e determinação que ficou para sempre gravado na história do Brasil. A resistência do povo de Mossoró contra o bando de Lampião é lembrada todos os anos no dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio. Foi uma tarde chuvosa que os moçoroenses reafirmaram seu espírito guerreiro, dando orgulho aos índios Monchorós, aqueles que deram origem ao povo de Mossoró. E para os que ficaram curiosos para saber mais sobre as histórias marcantes dessa cidade, é na Avenida Rio Branco que você vai encontrar um monumento chamado Memorial da Resistência, onde tudo isso é encontrado com maiores detalhes. A cidade também possui o Museu Lauro da Escócia, que guarda os mais fascinantes registros e artefatos extremamente importantes. E também tem a Ponte Ferroviária, como monumento histórico para fazer lindos registros da sua viagem. Caso você queira conhecer a história com mais emoção, também realizam espetáculos através de peças teatrais, como o Alto da Liberdade. Desde a formação de nossa sociedade, sempre que as mulheres avançam ao alcance da igualdade, conquistada de forma tão incompleta,
A mesma sociedade nos veta. Convido a todos para conhecer a história de uma mulher moçoroense à frente do seu tempo. Celina Guimarães Viana conquistou o poder de votar e ser votada. Esse é o maior espetáculo brasileiro em palco ao ar livre, realizado anualmente no mês de setembro, e o Chuva de Bala no País de Mossoró. O rei chegou, abram alas, lá vem Mimolino Ferreira, no roda moinho e poeira, fuzil, cartucheira e bala. Padre Cício deu a benção pra seguir sua patente, provocando desavença desses coronel valente, que de bravo só tem nome, porque quando o couro come, corre de medo da gente. Tenho corpo fechado pra faca, picada de cobre e olhado. Pelo povo eu fui possado, e não há quem possa comigo. Eu piso nos cores do perigo, e macaco eu deixo assombrado. Nesse espetáculo, toda a história da resistência dessa cidade contra o bando de Lampião é encenada exatamente em um dos locais que serviu como trincheira em uma parte da resistência, a Capela de São Vicente, que por sinal ainda carrega as marcas dos disparos até hoje. Você pode apreciar esse espetáculo no mês de junho junto com o Mossoró Cidade Junina, um dos maiores festivais juninos de todo o Brasil. Isso porque conta não somente com artistas locais renomados, mas também com artistas de nível nacional. Por conta disso, milhares de turistas vão até a cidade prestigiar os shows, que são totalmente gratuitos, durante todo o mês de junho, movimentando a economia e o turismo da cidade. Falando em economia, a cidade se destaca como a terra do sal e da agricultura, desde o descobrimento do território moçoroense, que foi encontrado indústrias salineiras, que por muito tempo levou a cidade ao crescimento. E hoje em dia, as indústrias agrícolas são as que mais se destacam na cidade, como por exemplo, o melão de Mossoró, que já chegou a ser exportado para a China. Os pratos da culinária da região caracterizam-se pela marcante presença de temperos fortes. Você não pode deixar de passar pela Feira da Cobal e experimentar a típica buchada de bode, panelada, o baião de dois, a tapioca e o cuscuz. A rapadura também é muito produzida e consumida na região, e é uma espécie de doce feito da cana-de-açúcar. Mas para você que prefere fast food e sair à noite, no Corredor Cultural você pode visitar a famosa Praça da Convivência, onde tem várias lanchonetes, food trucks, bares com música ao vivo e restaurantes finos com uma culinária única. E depois de conhecer, passear pela cidade e provar da culinária local, você pode relaxar nas águas termais e descansar nos hotéis da região, ou até mesmo visitar as belíssimas praias que são próximas da cidade. E então, está animado para visitar a cidade de Mossoró? Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, e ativar o sininho para não perder a viagem para a próxima cidade. Isso você só confere aqui, no Cidades BR. Até logo e tchau, tchau!